A palavra é sua. Obrigado, Aline. Tudo bom, gente? Boa noite a todos. Vim com essa missão hoje meio difícil, né, de substituir o meu irmão Hernani, com a qual a gente faz live todas as quintas-feiras, mas prometo dar o meu melhor, tá bom? Vou fazer a prece de abertura e depois eu me apresento, falo um pouquinho de mim e eu começo falando sobre a autocura, mais ou menos dentro da pauta que eu e o Hernani pensamos, tá bom? Então, vamos serenar os nossos pensamentos, levar os nossos corações. Querido Mestre e amado Senhor Jesus, todas as falanges trabalhadoras, os espíritos amigos, toda a equipe de tarefeiros, damos glória por mais uma oportunidade de poder trocar nossos conhecimentos, nossas experiências, trocar nossas consciências, visto que o momento em que vivemos hoje no mundo, momentos como este, são momentos de ouro, ao qual devemos ser gratos, ao qual devemos sentir imensa alegria por eles. Gostaria de pedir a bênção a cada pessoa aqui presente, a seus familiares, seus amigos, e a todas as pessoas que se encontram neste planeta. Sendo assim, gostaria de pedir a bênção à minha equipe espiritual que me acompanha sempre, para que possa me guiar. Está sem som. Abaixo, abençoar as minhas palavras, e que possa ser guiado através do coração e da intuição, através da minha equipe. E conosco hoje sempre, e que assim seja. O som tá bom aí? Vocês estão me ouvindo? Legal? Agora tá Na ótimo. prece estava sem, Tava agora baixinho. É que na pressa a eu prece estava sem som. acabo me recolhendo um pouquinho, fica um pouco baixa a minha voz. Mas vamos lá. Meu nome é Rafael Miranda, eu sou terapeuta holístico, terapeuta Ayurveda também, trabalho com Reiki, com massoterapia, radiestesia. Sou espírita espiritista, né, então um pouco no caminho mais cósmico da coisa, mais científico também, tentando unir a questão espiritual e a questão científica, né, a questão factual também. E o Hernani, eu e o Hernani, a gente caminha muito nessa direção. Então, hoje a proposta é trazer para vocês um pouco de conhecimento também científico, e como esse conhecimento científico ajuda a gente a elevar a nossa consciência espiritual, né? Então, falando sobre autocura, a primeira pergunta é como que a gente fica doente, né? Como que a gente se adoece? As pessoas, se você parar para perceber, todas as pessoas que são mais alegres, as pessoas que são mais de bem com a vida, dificilmente elas ficam doentes. Dificilmente a gente vai ver essas pessoas abatidas, dificilmente a gente vai ver essas pessoas deprimidas ou reclamando da vida. Lembrando que o ato de reclamar é clamar de novo para o universo aquilo que a gente não gostou. Então, reclamar não é uma atitude muito inteligente perante a vida quando a gente não quer mais algo que para a gente não foi legal, não foi uma experiência que a gente curtiu viver, né? Então, pensando nisso, a gente precisa vigiar as nossas emoções, nossos pensamentos, que é por onde eu e a Hernani a gente começa a caminhar, e a gente vai de encontro com dois estudos, né, que trouxeram para a gente muitas questões filosóficas, muitas reflexões que ajudaram muito a gente na nossa trajetória espiritual mesmo, de auto-melhora, né, de auto-aprimoramento e principalmente de autoconhecimento, né? Assim como nossos irmãos espirituais, nossos irmãos extraterrestres também, eles falam, sempre trazem essa máxima para a gente, né? Vocês precisam lembrar quem vocês são. Porque lembrando quem vocês são, todo o mistério da vida, todos os problemas, eles acabam deixando de fazer sentido. O que isso quer dizer? Vamos lá. A partir do momento em que a ciência hoje já consegue entender e conceber que nós somos seres feitos de átomos, né, que somos seres atômicos, e todo o universo à nossa volta
é composto de átomos, então eu e tudo somos a mesma coisa. Logo, eu sou tudo, tudo sou eu. Correto afirmar isso? Se tudo é átomo, beleza? Ok. O que difere esses átomos, né, de formas e variações de vibração? A frequência que ele está emitindo. A frequência que ele está emitindo vai emanar uma vibração que emana uma frequência. Né? E assim são os nossos sentimentos. E aí a gente vai esbarrar na escala das consciências de David Hawkins, onde ele começa em 20 Hz, que é a frequência da vergonha, e vai até 1000 Hz, que é a frequência da iluminação. E como que isso funciona? O David Hawkins traz para a gente que cada sentimento humano ele emite uma frequência, né, e que a humanidade, atualmente, ela gira ali, vibra na frequência 200, que é uma frequência muito voltada para a questão do orgulho. Não é uma frequência ruim, mas é uma frequência onde a gente traz muito a questão para o corpo, uma questão mais egóica, né, mais para a questão do desejo, que é até o amor de Platão, né, não o amor de Aristóteles, né, que são dois amores diferentes. O amor de Platão é o amor desse desejo, que é exatamente esse amor do ego que a gente tem. E como que quando a gente começa a entender isso, a gente vai deixando de trazer questões que, na verdade, podem não ser questões. E aí vamos para a cura. Quando a gente cura alguma coisa, é porque alguma coisa adoeceu, alguma coisa ficou ferida, alguma coisa se machucou. E por que ela se machucou? Porque, às vezes, o meu entendimento sobre aquilo, a minha consciência que eu tinha naquele momento, só conseguia perceber aquela situação daquela forma. Eu vou ser muito prático, né, hoje, na abordagem, porque eu gosto, e Hernani também, a gente gosta de ser muito prático, né? Tipo, em que você vai usar esse conhecimento? Estava lendo um livro recentemente do Dr. Lai Ribeiro, onde se chama Viagem no Tempo. Então, como que a gente cura questões do nosso passado, né? A gente faz uma live toda quinta-feira, onde a gente está trabalhando agora a frequência da culpa, que é uma das coisas que mais adoece o ser humano, é a questão da culpa, e logo em seguida vem a vergonha. E a vergonha, que é a frequência mais baixa, é uma frequência muito perigosa, porque ela no nível tranquilo, né, ela vai causar uma certa timidez das coisas, para falar, para se colocar, para apresentar uma ideia. Num caso muito severo de vergonha, aquela pessoa ela vai achar que ela simplesmente não merece lugar no planeta. Ela se coloca num estado tão vergonhoso de si mesma, que ela acha que ela não merece aquele lugar no planeta Terra. E como que a gente muda tudo isso? Como que a gente vai lá atrás e começa a curar nossas feridas? Você não tem como mudar o que passou, nem prever o que vai acontecer, bom, só tem o agora, certo? Mas o que eu posso fazer no agora para mudar o meu passado, se já aconteceu? Eu posso mudar a minha percepção do passado. O passado não se muda, mas a percepção dele sim. E por que a gente não deve se culpar das coisas? Ah, mas como assim? Você não se culpa? Você não tem remorso? Tem. Só que existem duas palavras que diferem isso: a culpa e a autorresponsabilidade. Culpa não é legal, porque a culpa ela só vai te jogar para baixo. Você vai se autocriticar de uma forma muito severa, porque normalmente quando a gente se culpa, é porque a gente está julgando com a nossa consciência do agora, a nossa consciência do passado. O que aconteceu, a única coisa que poderia ter acontecido, existem 4 leis espirituais na Índia, e uma delas fala exatamente isso. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. E, Rafael, por que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido? Porque o planeta e todas as consciências presentes naquele momento só poderiam tomar aquele caminho, porque era a única consciência que elas tinham. Eu não tinha outra consciência, eu só tinha aquela. E aquela consciência só me permitia ver um caminho. 2 minutos depois, com uma outra consciência, eu talvez pudesse ter visto já um segundo caminho. Mas naquele momento em que eu tomei aquela ação, a minha consciência só conseguia enxergar um caminho, assim como qualquer outra consciência. Então, por isso, a única coisa que poderia ter acontecido foi sempre o que aconteceu. Então, dito isso,
Opa, já não preciso mais me culpar, mas eu posso me autorresponsabilizar. Se eu, perante as coisas que eu julguei errado, dentro do meu conceito de moral e ética, que é por aí que a gente vai se culpando, né? Hoje a gente sabe que toda a sociedade mundial ela foi construída em dois sistemas, de crença e cultura. A nossa crença em qualquer coisa gerou culturas. Essas culturas foram lapidando nossos conceitos éticos e morais. Então, a nossa culpa ela está muito ligada a esses filtros que a gente vai colocando na gente desde que a gente vai crescendo, convivendo com a sociedade. A gente vai colocando isso de forma muito sutil, muito inconsciente. Então, isso acaba acontecendo, esse auto-julgamento e essa autoculpa. Mas o legal é quando a gente percebe que a autoculpa não é legal e que a autorresponsabilidade é legal. Quando você chega e fala, poxa, fulano, eu errei aqui, eu entendo realmente que eu errei, eu percebo isso, vou tentar melhorar daqui para frente. Infelizmente, naquele momento não consegui ter uma outra resposta para a situação, não tem muitos porquês pelo que aconteceu, mas aconteceu o que aconteceu, eu entendo que foi por responsabilidade minha, não foi culpa, foi responsabilidade minha, por quê? No estoicismo existem 4 pilares, né? Vou falar brevemente deles. Você tem a dicotomia de controle, você tem o amor fati, o momento mori e o fuga mundi. A dicotomia de controle, ela vai me trazer reflexão de quê? De que a única coisa que eu tenho controle é o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, tudo que está dentro de mim, e o que eu vou fazer e o que eu vou falar. Essas são as únicas coisas que eu controlo. Todo o restante, eu não tenho absoluto controle. Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, nossos filhos. Eu tenho meu filho que está lá com seus quase 3 anos. Sobre ele, eu tenho muita influência, mas controle eu não tenho. Assim como eu não tenho controle sobre a reação das pessoas, como o resultado das minhas ações, eu não tenho controle sobre nada disso. Eu tenho controle sobre a minha ação, não sobre o resultado que ela vai causar. Eu tenho controle sobre o que eu vou falar para as pessoas, não por como elas vão entender e interpretar isso. Isso não está no meu controle. Isso é uma coisa muito importante da gente se ter na mente, para que a gente não se culpe de coisas que a gente não precisa se culpar. O segundo pilar é o amor fati. O amor fati, ele vai dizer que a gente precisa amar as coisas como elas são e as pessoas como elas são. Ou seja, o mundo é o que é e as pessoas são o que são. O que determina o resultado de qualquer situação, como eu vou me colocar nessa situação. E aí o estoicismo ele traz uma máxima, que é viver as adversidades com serenidade. Porque quando eu vivo todas as minhas adversidades na serenidade, amando as coisas como elas são, entendendo que elas são como elas são, e existe uma beleza nisso. Existe uma beleza em as coisas serem como exatamente elas são. O universo é perfeito, a natureza é perfeita. A gente aqui tem aquela coisa egóica de imaginar o mundo e as coisas de uma forma e se decepcionar com isso. E aí se frustra, né? Traz a decepção, traz a culpa, às vezes, de si mesmo, de não ter feito algo que acha que poderia ter feito melhor. A gente tem muito costume de fazer isso. E tem o terceiro pilar, que é o momento mori. O momento mori é um pilar que ele precisa de muita cautela, porque ele convida a gente a viver com mais intensidade. Que é o momento mori, ele vai te convidar a lembrar que a gente está morrendo o tempo todo e de que a gente pode partir a qualquer minuto. Para morrer basta estar vivo. De que a gente esquece disso, a gente vai vivendo a vida tomando escolhas no automático, a gente vai vivendo muito no automático, né, se esquecendo de que o passado a gente está fazendo agora e projetando o futuro também. Por isso que é de suma importância, e todo mundo bate nessa tecla, né, já virou uma coisa quase que como é que fugiu a palavra? Mas que todo mundo está falando, né, que é, viva aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Por que aqui e agora?
porque é só aqui que existe alguma coisa, né? E a gente precisa se lembrar disso. Então, quando você lembra que você pode morrer a qualquer instante, poxa, melhor fazer hoje, porque eu não sei de amanhã. É melhor eu falar isso que eu preciso falar para essa pessoa hoje, porque amanhã eu não sei. Tanto eu quanto ela, pode acontecer qualquer coisa, uma fatalidade. Tudo pode acontecer. Quantas vezes a gente já presenciou algum acidente e esse acidente poderia ser um de nós? Quantas vezes a gente quase morreu, sabe? E aí você, caramba, poderia ter sido eu. Então, essas reflexões vão trazendo a gente mais cautela e, ao mesmo tempo, mais intensidade. Parece um pouco distorcido falar cautela e intensidade, mas, ao mesmo tempo que você vive com mais intensidade, ou seja, com menos medo de errar, tá tudo bem você errar, porque você não veio pronto. Tudo é uma experiência. O certo e o errado, uma concepção dentro da nossa questão moral e ética, nossa questão egóica. Isso é certo para mim, isso é errado para o outro, mas isso varia muito. Então, o certo e errado é uma concepção nossa. O que existe são experiências e o que a gente aprende com elas. Por isso que a gente pode fazer essa viagem no tempo, de voltar lá onde as feridas, os traumas se instalaram e ressignificar aquilo. Mas, Rafael, como que eu posso ressignificar aquilo? Você vai meditar, vai voltar lá naquele ponto onde você sente que é um ponto que está mexendo com você, que ainda está lá te incomodando, que está lá te ferroando. E você vai usar as ferramentas da PNL, que é o posicionamento. Você vai ver aquela situação em 4 posições. A primeira posição, que é você, como você viu aquela situação e viveu aquela situação de fato. A segunda posição é a pessoa com quem você estava vivendo aquela situação de conflito, né, o seu algoz ali imediato, seja lá que for, ou a situação algoz, né? A terceira posição é o ambiente observando vocês dois, né, o observador, desculpa, o observador, né, observando vocês dois, como se fosse uma terceira pessoa, uma terceira consciência. E a quarta posição é o ambiente observando essas 3 consciências ali se observando. Quando você amplia isso, automaticamente a sua percepção vai mudando sobre aquele fato. Então, automaticamente, você começa a perceber, puxa, às vezes você vai falar, que bom que isso aconteceu, então, porque se isso não tivesse acontecido, tal coisa jamais poderia ter acontecido. Como que a gente vai moldando toda a nossa vida, nossas questões de tristeza, nossas frustrações, nessas percepções pouco ampliadas. E o quanto é importante a gente se conhecer, a gente conhecer nossas questões. Eu e a Hernani, a gente bate muito numa tecla falando que os 3 pilares mais importantes para a gente hoje é o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. É o conhecimento para você saber os seus horizontes, saber o mundo que você vive, o autoconhecimento para você ver quem é você aqui, quais são as suas capacidades, quais são as suas limitações, o que você pode fazer com esse você dentro de todo esse conhecimento que esse mundo te oferece. E a terceira, que é a prática do bem, que fala da caridade não há salvação. Como já dizia a vovó, quem não vive para servir não serve para viver, né? Eu acho que isso põe em prática tudo que a gente aprende através do conhecimento e que a gente conhece através do nosso autoconhecimento. A gente consegue colocar em prática as nossas virtudes. Como o Nani costuma dizer, vestir o ego com as virtudes da alma, né? E aí o quarto pilar é o Fuga Mundi. E o que Fuga Mundi vai trazer para a gente? Ele vai trazer a natureza, né? A gente se reconectar com a natureza, buscar a presença dessa divindade, desse divino, né? De Deus, ou de qualquer outro nome que a gente queira dar para essa energia superior. Como ela funciona? Observando a natureza, observando os animais, as plantas, o funcionamento sistêmico das formigas, e percebendo que tudo está perecendo, tudo está em transição, tudo está transformando, tudo está em fluxo. E você faz parte disso. E essa conexão é o que faz a gente se sentir parte do todo. Quando a gente se sente parte do todo, a gente se sente responsável por ele. E no todo, não está só o planeta, está também as pessoas. Mas, Rafael, por que você está falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com a nossa autocura. A autocura está muito ligada à nossa
ao nosso nível de consciência sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre tudo que nos cerca. Por quê? Vamos dar um exemplo. No David Hawkins, né, o estudador David Hawkins, ele fala que apenas 2 avatares, 2 consciências alcançaram a elevação de 1000, né, que é o grau da iluminação. Esse grau foi o Buda e Jesus. E Jesus e Buda, ele sempre com cara calma, ou Jesus, tanto faz. Se você colocar ele no trabalho mais estressante do mundo, será que ele vai se estressar? Ou será que ele vai acalmar as pessoas? Compreendem o que eu quero dizer? O mundo é o que é, as pessoas são o que são. O que determina o resultado é como a gente se coloca na situação. Então, o David Hawkins, ele traz também que a nossa vibração impacta diretamente as pessoas à nossa volta. E numa escala de progressão aritmética. Então, 20 Hz, a minha vergonha está impactando 200 pessoas à minha volta. A frequência do amor, 540 Hz, está impactando nada mais, nada menos que 5.400.000 pessoas à minha volta. Está dando para entender? Então, o quanto é importante eu me trabalhar. Mudando a gente muda o mundo, né? Porque a gente muda a percepção dele. Não é que o mundo vai mudar, o mundo vai continuar sendo o que é. Mas a nossa percepção de mundo é que vai mudando. Então, antes, eu vou dar um exemplo da minha chefe. Eu tinha uma chefe, da minha ex-chefe, que me perseguia muito, mas muito. Nossa. E, obviamente, a gente está na Terra, a gente é terapeuta, a gente faz as coisas, mas a gente também é humano. A gente também tem nossos momentos de, poxa vida, mas por que essa pessoa está... E a gente começa a criar aqueles sentimentos, né, de raiva, de ira com a pessoa, mas depois que eu fui buscando mais isso, né, isso já tem alguns anos, que eu comecei a mergulhar nessa questão de autoconhecimento, e principalmente nessa questão da autocura, né, de buscar as coisas que a gente nem às vezes percebe, começar a buscar isso e começar pouco a pouco a trabalhar isso, percebi que ela é o que ela é. Ela é o que ela tem capacidade para ser. Eu não posso fazer nada sobre isso. Não posso mudar. O que eu posso fazer é aprender a receber isso que ela me dá de uma forma serena. Como o estoicismo convida a gente a viver as adversidades com serenidade. Então, por mais que a pessoa fale com o ímpeto da palavra, cabe a mim escolher responder na mesma frequência ou mudar a minha frequência para transmutar aquela situação. Quanto mais alto alguém fala, mais baixo você deve falar. Para que isso não gere traumas ou situações que daqui a pouco você vai ter que começar a se autocurar dela. Então, é como se a gente montasse também uma autoproteção. Vai além da autocura. Para que você previna a autocura, você precisa entrar com a autoproteção. E a autoproteção não é só energética, não é só a gente estar em estado de oração, meditativo. É também a questão consciencial, de buscar conhecimento, de buscar autoconhecimento dentro das meditações, para entender essas limitações das pessoas, para entender as nossas limitações, entender que está tudo bem a gente sentir raiva, é químico, é um processo químico do nosso corpo. A gente vai partindo para a ciência, a gente entende que toda emoção humana ela é um desprendimento químico do nosso corpo, né, que vai lá para o nosso córtex e começa no sistema límbico a trabalhar aquelas emoções. Então, a raiva, por exemplo, para vocês saberem, tem a duração de 13 a 15 minutos de impulsos neurotransmissores. Ou seja, eu vou ficar produzindo neurotransmissores de raiva de 13 a 15 minutos. Se eu não alimentar essa raiva, se eu não alimentar a produção desses neurotransmissores, o meu cérebro vai entender que é um trabalho inútil. Quando o meu cérebro entende isso, ele para de produzir esses neurotransmissores. Porque ele vai ficar produzindo e vai mandar isso para onde, se eu não estou usando. Né? E como que a gente... como que a gente não alimenta a raiva? Eu vou falar de quase que uma maneira geral,
Todo mundo que tem um ímpeto de raiva, daqui a pouco começa a imaginar como poderia ter reagido a uma situação, ou como ela gostaria de reagir num próximo momento, num próximo embate, e a gente vai alimentando, né, aquele campo imagético de raiva. A gente está alimentando esses neurotransmissores, automaticamente a nossa frequência vai baixando, a nossa vibração também. Então a gente entra numa frequência baixa, automaticamente o nosso escudo do campo eletromagnético vai reduzindo. Então qualquer ataque, e a gente pode já falar de ataques espirituais, de ataques psíquicos, até de pessoas encarnadas mesmo, né? Eles vão ficar mais suscetíveis. Então tudo isso está dentro da autoproteção. Eu gosto de falar muito da autoproteção quando eu falo da autocura, exatamente porque elas devem caminhar juntas. Né? Eu cuido da minha saúde tendo um plano de saúde. Né? Mas adianta ter plano de saúde se eu não estou me cuidando? É a mesma coisa, o Covid aí adianta eu ter tudo e não me cuidar, não ficar em casa, não botar as máscaras, não seguir as orientações? Não adianta. Então você vai ficar se autocurando o tempo todo? Você vai tampar o sol com a peneira. Então, o primordial para a gente se autocurar e, a partir desse momento, começar a se autodefender, né, com maestria, mestre de si mesmo, é começar a entender que eu sou este momento, que eu sou uma experiência vivendo o que a gente chama de vida, né, que eu sou você vivendo uma outra experiência, que somos todos um, somos todos átomos coexistindo, como o próprio Jesus falou, sóis deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Estava dito. Também, nas cartas de Cristo, ele traz muito isso também, né? Não sei se todo mundo já leu ou se vocês conhecem. As cartas de Cristo seria do Cristo cósmico, que vem trazendo uma outra leitura sobre o que aconteceu diante da vida dele. Né? Outros fatos, outra leitura. É muito interessante, ele vai também muito por esse campo da física quântica, quando ele entendeu que tudo era átomo, e que a gente, enquanto consciência, tinha domínio desses átomos. Ou seja, por exemplo, eu estou com uma dor no estômago. O meu estômago é composto pelo quê? Por átomos, né? Que vão formando órgãos, que vão formando tecidos, que vão formando camadas e órgãos, e tudo aquilo vai se formando até formar o meu corpo. Então, tudo é um aglomerado atômico. Segundo a espiritualidade, cada átomo é uma consciência que trabalha em perfeita harmonia com uma outra consciência, ou seja, um outro átomo. E a nossa consciência, a qual a gente chama de fato consciência, ela está organizando todos esses átomos a partir da nossa vontade. Então, o que acontece? A partir disso, quando eu estou com uma dor, eu preciso conversar com o meu corpo. Quantos de nós conversamos com nós mesmos? Nem que seja em pensamento. Conversa com o seu corpo. Você está sentindo uma dor? Conversa com o seu corpo. Porque o seu corpo está sinalizando. A gente só sente no corpo físico quando as coisas já desceram dos nossos corpos sutis. Nós temos 7 corpos, um corpo físico e 6 corpos sutis. Então, por exemplo, nosso corpo búdico, que é lá o responsável das nossas emoções, se a gente não controla muitas emoções, nosso corpo búdico começa a ficar ferido. De uma forma, às vezes, que isso vai começando a descer para o nosso corpo físico, até começar a sentir dores, até começar a desenvolver alguma doença ou alguma coisa crônica. A gente não quer isso. Só que para autocurar isso, você vai ter que ir lá muito profundo, porque a gente deixou tanto tempo, a gente vai ter que mergulhar muito profundo na gente para descobrir de onde veio, ressignificar aquilo, para mudar a frequência daquilo e voltar. Por quê? Cada órgão, ele emite uma frequência. Cada órgão está ligado a um chakra, cada órgão está ligado a uma emoção correspondente desse chakra. Então, quando eu tenho, por exemplo, o meu pulmão dando ruim, né, o pulmão está muito ligado à questão do egoísmo, de tirania, né? Eu estou numa frequência errada. O meu pulmão, por exemplo, vou dar um exemplo em números. O meu pulmão precisa vibrar numa frequência de 500. E eu,
por N motivos, por N ações da minha vida, estou fazendo ele vibrar numa frequência de 300, uma frequência insuficiente do que o meu órgão necessita. E aí cada corpo vai ter a sua necessidade de frequência de cada órgão, né? Cada corpo é um corpo. Mas o meu, vamos dizer que ele precisa de 500, eu estou vibrando em 300. Por quê? Porque eu fumo, ou porque eu estou com sentimentos que são ligados ao meu pulmão, né? E isso tudo está minando o meu pulmão. Então, daqui a pouco, provavelmente eu vou ter ou uma gripe, ou um problema pulmonar, ou qualquer doença respiratória. Entende? Então, a autocura, ela também vem de tudo isso. A gente começar a entender que nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos são responsáveis pela nossa condição física, mental, espiritual e emocional. Quando a gente começa a entender isso, opa, peraí, vou sentir isso aqui não. Eu sei que é muito tentador a gente alimentar a raiva. E às vezes até de maneira automática e inconsciente. É muito tentador. Quem de nós nunca, né? Mas é preciso ter muita vigília, muita observação. E um ponto legal que o Hernani a gente às vezes traz como desafio é a questão do hábito e de conversar com o espelho. Duas atividades que a gente deve manter constante para que a gente mantenha vigente a nossa autocura, que é conversar com o espelho. A princípio parece bobeira. Ah, que bobeira conversar com o espelho. Bobagem. Eu vou perder meu tempo conversando com o espelho, tem tanta coisa para fazer. Se você soubesse o quanto é importante esse encontro com você, e levando a sério, quando você se olha no espelho e se olha nos olhos, olha teu corpo, você observa um pouquinho, toma um tempo para se olhar, começa a conversar com você, fala com você as coisas que você quer falar com o seu interior. Começa a fazer isso. E você vai perceber que, à medida que você vai fazendo isso, ao longo das semanas, ao longo dos meses, você começa a responder para você mesmo no espelho coisas que você nem imaginaria. Coisas que você pode trazer do seu eu superior, dos seus mentores, ou de alguém que está ali te auxiliando nessa conversa. Porque você se propôs a ter um momento com você. Como diz o livro do Kalunga, né, Você com Você. É um livro excelente. Quem não leu, recomendo, uma leitura excelente. Você com Você, do Kalunga. Né? Então, assim, e a outra prática é mudar os nossos hábitos, mas pouco a pouco. Antes de dormir, né, o que eu fiz de bom, o que eu poderia ter feito melhor e o que eu posso fazer melhor amanhã. Pega um hábito pequeno, não pega um hábito grande, não, porque um hábito grande é difícil de mudar. E às vezes você pode sentir tanta dificuldade e vai sentir desestimulado. Então pegue pequenos hábitos e vai mudando aos poucos. Mudou o primeiro hábito, não pega vários pequenos, pega um só. Depois que você se concentrou em mudar aquele hábito, você deixou ele de forma orgânica, opa, posso passar para um próximo hábito. E assim a gente vai se auto-aprimorando. Tudo isso que eu estou falando para vocês são ferramentas que podem funcionar para a gente trazer a nossa autocura, para a gente trazer a nossa autoproteção. É de suma importância, que a gente lembre quem a gente é. E quando a gente fala lembrar quem a gente é a gente ter essa consciência de que somos seres atômicos, de que tudo está impactando a gente o tempo todo, porque se tudo é átomo, tudo tem uma vibração e uma frequência, e tudo está impactando no nosso campo eletromagnético, os ambientes, as pessoas, as coisas sonoras, as músicas, as imagens, tudo isso vem direto para o nosso campo eletromagnético, nosso campo áurico, né? E tudo isso vai afetando a gente. Então, se a gente não tiver essa consciência de poder, conseguir bloquear essas influências e energias, a gente vai só acumulando, daqui a pouco a gente vai adoecendo sem perceber, até um ponto que você realmente vai se sentir doente, vai buscar ajuda ou não, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Ou alguém perceber e começar a te oferecer ajuda, mas veja o caminho longo que a gente podia ter evitado, né, se a gente tivesse buscado mais conhecimento, buscado mais autoconhecimento, né? Muita gente fala da questão
da autocura está muito ligada ao perdão. Mas o perdão, eu vou parafrasear Shakespeare, às vezes a gente descobre que nem sempre é preciso ser perdoado pelos outros. Às vezes é necessário ser perdoado por si mesmo. E o quanto a gente consegue ser carrasco da gente mesmo. O quanto a gente consegue ser um juiz severo de uma forma, que é outra frase do Shakespeare que eu vou trazer para vocês, com a mesma severidade com que julgas, em algum momento será condenado. Por quê? Porque às vezes a gente olha para as pessoas achando que elas estão tendo um julgamento sobre a gente, elas não estão. E a gente não tem como saber isso. Só que a gente usa o que como referência para imaginar o que ela está julgando? A gente usa o nosso julgamento. Eu nunca vou ter como saber como é que é o julgamento do outro. Só o outro vai poder saber disso. Mas, quando eu me sinto, né, de forma severa sendo condenado pelos outros, é porque eu também, de alguma forma, condeno as pessoas em algum momento, e eu acho que em algum momento essas pessoas vão fazer a mesma coisa comigo. Uma armadilha. Então, isso é um dos pontos que eu queria falar. Os deuses, frequência das deuses, os pacientes e vulnerável a tudo. Beleza. Bom, gente, terminei a pauta aqui. Acho que foi, não sei se foi muito corrido, se deu para pegar mais ou menos, acho que foi muito, ficou um pouco muita informação. Fica agora as perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas sobre isso, sobre esses temas, fique à vontade para tentar responder com o máximo de excelência possível.